Afinal, o que significa ser o sal da terra, como Jesus nos disse em Mateus capítulo 15, verso 13? A palavra do Senhor diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O que significa ser o sal da terra? Essa mensagem é muito famosa, provavelmente você já ouviu e você já talvez usou uma camiseta escrito Eu sou o sal da terra. Mas o que significa biblicamente, naquele contexto, ser o sal da terra? Então a gente pode pensar que se Jesus quer que sejamos o sal da terra, a nossa função é corrigir o sabor do mundo. A nossa função é trazer um sabor acentuado ao mundo. Porque se a comida, por exemplo, estiver insípida, estiver sem sal, ela não tem sabor. Não sei se é boa ou ruim, para mim não está do meu agrado, uma salada, carne, um arroz. O sal potencializa o sabor, potencializa as características positivas. Talvez Deus tenha pensado nessas referências quando quis dizer que teríamos que ser o sal. Mas originalmente nós devemos entender o que significava o sal há 2000 anos atrás no contexto de Cristo. E aí você vai ver que o significado muda um pouquinho. O sal, para o povo da antiguidade, para os povos da antiguidade, ele não tinha não tinha apenas a função de temperar um alimento, mas a excelência da função do sal, que fazia com que ele fosse extremamente caro, era conservar os alimentos. Numa época onde as pessoas não tinham refrigeradores, não tinham geladeira, não tinha nada para conservar por uma vida útil maior, um pedaço de carne, por exemplo, se colocava sal, um pedaço de carne em cima e mais sal por cima, com peixes, o que fosse. Isso fazia com que a durabilidade do produto, do bem, fosse prolongada. Então o sal tinha uma função conservadora, de conservar a vida, conservar a durabilidade daquilo. Para você ter uma ideia de tão valioso que era o sal, nessa mesma época de Cristo, quando o próprio Jesus fala isso, o sal era uma das moedas utilizadas para fazer o pagamento dos soldados romanos. Inclusive, salarium era o pagamento feito por meio do sal. Se você recebe um salário, é porque lá atrás homens receberam pagamentos através de quantias de sal. Então isso nos leva a entender dois pontos fundamentais. Ser o sal do mundo é ser algo extremamente relevante, extremamente caro, extremamente precioso, tanto para a sociedade, essa mesma natureza que ainda sem saber, por ignorância, clama pela volta de Cristo, clama pela manifestação dos filhos, então, e caro para Deus, que por meio de Cristo nos comprou. Ser o sal do mundo é ser um bem desejado, um bem valioso e espiritualmente, mas também um bem conservador. E aí eu não estou falando nada a ver com política, é conservar os princípios bíblicos. Jesus diz, vocês são o sal da terra, quer dizer, vocês têm relevância, vocês foram comprados por um alto preço. A sociedade pode ainda não entender, mas de alguma maneira ela clama por vocês. E eu, Pai, eu investi o meu filho para que eu tivesse vocês comigo, para que o pecado fosse apagado. E vocês são conservadores. Essa matéria-prima que vocês recebem tem que ser conservada. Vocês devem proteger a palavra de Deus, pois a função de vocês é serem como o sal na terra. Vocês são caros e vocês são conservadores. Você já tinha parado para pensar desse jeito? Claro que todas as explicações que eu tenho a partir do hoje, as revelações que Deus me dá, a aplicação, a aplicabilidade do entendimento é relevante, mas o contexto histórico nos leva a entender a veracidade da Bíblia, deve entender que eu fui chamado para ser conservador. Isso tem nada a ver com política, isso tem a ver com ser devoto e defender os princípios bíblicos. Por quê? Porque Jesus diz aqui em Mateus, vós sois o sal da terra, eu tenho que conservar alguma coisa. E aí, você tem conservado o que no seu comportamento? Você foi caro para Deus, você entendeu, mas em relação à conservância, você tem conservado o quê? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Não deixe de conferir os mais vídeos que nós temos na nossa playlist, de seguir o nosso canal Coen.Instituto de Ensino. E eu te aguardo para mais vídeos aqui no nosso Ministério de Ensino da Casa do Leão. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, eu quero te incentivar a continuar conosco aqui no canal do Instituto Coen de Ensino, o Instituto da Casa do Leão, pois toda terça há uma aula nova para você e toda quinta há um vídeo complementar a essa aula. Então nós estamos proporcionando ensino de qualidade para que o seu conhecimento seja aprofundado e o seu espírito fortalecido pelo entendimento da Palavra de Deus. Então não deixa de seguir o nosso canal.
ativar a notificação para receber informações dos novos vídeos e deixar um like nesse vídeo mesmo, nesse próprio vídeo, para que mais pessoas recebam, para que haja um engajamento muito maior e essa mensagem chegue em outros lugares. Deus abençoe, eu conto com você.